Oi pessoal, saudações coloradas, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vamos falar aqui sobre dois jogadores que foram falados, poderiam estar negociando aí com o Internacional, poderiam pintar. E, bom, analisei esses dois casos, esses dois jogadores, e vou fazer algumas considerações que eu não vi em alguns canais e sites específicos que tratam de esporte e dupla Grenal, tá? Primeiro, vou falar do David, do Fortaleza. Tá? Vários sites como lance.com.br, uol.com.br, o Gol, o GZH deram a notícia de que o Internacional está abrindo negociações aí pelo David. Tá? Do Fortaleza. Esse jogador tem... Primeiro que ele é um jogador constantemente utilizado no Fortaleza. Um jogador do titular do Fortaleza, do esquema do Vojvoda, ele é bastante utilizado. Tem bons números, 2 boas temporadas do Fortaleza. Só que ele foi utilizado com o Vojvoda como segundo atacante. Tá? Ele e o Robson jogaram várias vezes juntos nesse esquema 3-5-2. O ala direito foi o Iago Pikachu, o ala esquerdo foi o Lucas Crispim e às vezes foi o Bruno Melo, que era um lateral esquerdo que passou a jogar de ala. Esse jogador não foi utilizado no esquema 4-2-3-1 como extrema pelo lado esquerdo. Pelo Vojvoda e pelo Anderson Moreira, que foi o treinador antes do Vojvoda. O Anderson não utilizou esse jogador como extrema pelo lado esquerdo. E o Anderson usa um esquema parecido com o do Medina, que é esse 4-2-3-1 que a gente conhece tão bem. Esse jogador, com o Anderson, foi utilizado como extrema pelo lado direito. Tá? Com o Rogério Ceni, esse jogador foi utilizado como extrema pelo lado direito e foi utilizado também centralizado, jogando junto com outro atacante. Às vezes era Romarinho e David, às vezes era David e Wellington Paulista, enfim, oscilava ali. Mas esse jogador era utilizado pelo Rogério Ceni ou como um jogador que fazia parte da dupla de ataque centralizada ou extrema pelo lado direito. Tá? Não vi esse jogador ser utilizado como extrema pelo lado esquerdo. E isso está me chamando a atenção, porque o Inter pode estar realmente interessado, tentando trazer um jogador para jogar do lado direito. Mas não vai ser fácil. O Fortaleza deve fazer jogo duro, porque é um jogador utilizado constantemente no Fortaleza, tem minutagem alta, tem rendimento e com o Vojvoda era constantemente utilizado e o Fortaleza vai para uma Libertadores. Tá? Inclusive o Fortaleza já está se protegendo em relação a esse jogador. Ele tem uma cláusula de rescisão alta. O Fortaleza já falou que vai dificultar ao máximo essa transferência e vai querer fazer com que o jogador permaneça, evidentemente. Tem um outro jogador que eu acho que está mais próximo, mais plausível, que o Inter pode até trazer mais facilmente, que se chama Raí Nascimento do Bahia. Tá? Esse jogador já jogou como extrema desse sistema aí 4-2-3-1. Ele jogou pelo lado direito e pelo lado esquerdo. Tá? Ele é das duas posições. Nos sites em que eu pesquisei, ele é referido dessa forma. Tá? Como jogador que joga nas duas extremas. Passou pela base do Fluminense no Sub-13. Nem sabia que o Fluminense tinha isso. Sub-15 ele foi para Espanha. Tá? Ele foi para um clube pouco conhecido na Espanha que tem Sub-15. Aí ele começa a ser utilizado no Zaragoza B. Ele sai de um clube menor e vai para o Zaragoza da Espanha. Jogou pouco no Zaragoza B e no Zaragoza A. Então, nas temporadas de 2016, 17 e 18, ele fica no Zaragoza, joga pouco. Oscila entre Zaragoza B e Zaragoza A. 18 e 19, ele joga no Ibiza, da Espanha, tá, um clube de divisão inferior, joga um jogo só. Mas na temporada 19 e 20, ele tem 27 jogos, ou seja, uma minutagem boa, 4 gols e uma assistência. Tá? Lá ele estava com 21 anos. E aí ele sai
desse clube, o Ibiza, e vai para o Zaragoza de novo. E no Zaragoza ele faz 7 jogos, tá? O profissional, Zaragoza A, vamos dizer assim, faz 7 jogos. Ele sai na mesma temporada e vai para o Deportivo La Coruña, ou seja, uma boa notícia sobre esse jogador. Ele galgou, subiu no Campeonato Espanhol, foi para o Deportivo La Coruña e fez 7 jogos. No Deportivo provavelmente houve a preferência por outros jogadores e o Deportivo emprestou esse jogador para o Bahia ainda em 2021. No Bahia ele tem 15 jogos, 15 como iniciando, né, como titular. Então são 15 jogos, 15 iniciando. Ele tem 3 gols e 2 assistências. Uma produção razoável, não tão impressionante assim, desse jogador. Já fiz um scout desse jogador, tá? Então vou dar resumidamente alguns dados aqui sobre ele. O jogador é ágil, tem um bom drible, costuma chutar no gol, tá? Ele tem uma média de 2 chutes no gol por jogo. A assertividade é boa, mais de 50% ele acerta no gol, tá? Como pontos fracos, índice de acerto de passe dele não é bom, tá? Seja no campo, no próprio campo, seja no campo do adversário, o índice de acerto de passe dele teria que melhorar, teria que evoluir. Esses passes para finalização, ou passes-chave, ele constrói, ele tem isso por jogo, em torno de 1,7 por jogo, dá quase 2, tá? Essa questão dos passes-chave. Ele tem as assistências, né? Tem 2 assistências, ou seja, 5 participações para gol, 2 assistências, são passes que ele deu, ele encontrou algum jogador e resultou em gol. Mais 3 gols, então 5 participações diretas em 15 jogos, ou seja, um terço aí, tem de 33,33% de participação direta para gol. Tá? Não chega a impressionar, mas foi titular do Bahia enquanto ele esteve lá. Tá? 15 jogos, 15 como titular. Esse jogador, inclusive, ele não chegou no início do ano, ele veio quando o Campeonato Brasileiro estava rolando. Ou seja, foi um negócio de ocasião que surgiu depois e o Bahia foi lá e trouxe o jogador por empréstimo. Colocaria para o Capa analisar esse jogador. Já que ele jogou aqui no Brasil 15 jogos, tem como olhar vídeos com jogos na íntegra, tem como fazer scout desse jogador, com certeza tem, para avaliar se é uma contratação interessante ou não. Tá? Eu creio que o Inter aí entra como um clube forte candidato a conseguir pegar esse jogador por um empréstimo, tá? Porque o Bahia caiu para a Série B, portanto é negócio, vamos dizer, para o Deportivo La Coruña. Se ele não quer ficar com o jogador, ele pegar e tentar botar num clube de Série A, que vai jogar Sul-Americano. Então acredito que o Inter entra aí como um candidato forte, talvez esse jogador esteja mais próximo do Inter, se o Capa analisar e achar que ele é um bom jogador, que vale a pena. Esse jogador pode estar mais próximo do Inter do que o David. Tá? Como o Inter quer 2 extremas, né, o Paulo Brax falou, o Inter está pensando em contratar 2 extremas. O Inter parece que está fechando com o Nicão, que é um extremo. Se fechar com o Nicão e fechar com o David, vai estar trazendo 2 jogadores que costumam jogar pelo lado direito e não pelo lado esquerdo. Se o Inter fechar com o Raí Nascimento, vai estar fechando com o jogador que costuma jogar pelos 2, seja direito ou esquerdo, o Raí. Inclusive, nessa última temporada, pelo Bahia, ele jogou pelo lado esquerdo, né? O Rossi era do lado direito e o Raí Nascimento era do lado esquerdo. Então, não sei, para mim faz mais sentido trazer David e Nascimento ou trazer Nicão e Nascimento, que daí eu estaria colocando jogadores acostumados a jogar um mais pelo lado direito, outro mais pelo lado esquerdo. Penso assim, tá? Mas você, o que você acha desses 2 nomes? Raí Nascimento do Bahia e David do Fortaleza, tá? David mostrou mais aqui no Brasil, Raí Nascimento chegou agora há pouco, mostrou alguma coisa. Comenta, compartilha, vê o que você acha desses 2 nomes, coloca ali sugestões, o que você acha desses 2 jogadores, considera se inscrever no canal e compartilha o nosso conteúdo aí. Até mais, obrigado,
Por enquanto é só, mas daqui a pouco vem mais análises, porque eu já tenho novos nomes aí que podem pintar no internacional. Por enquanto é isso, até mais, até a próxima.